Oi pessoal, hoje estou aqui com mais uma videoaula e irei ensinar a vocês a como realizar a alocação de coordenadas na estação total SLT2 da SATLAB. Para realizar a alocação de vestes de coordenadas de um projeto, é necessário importar esses dados para a estação total, que deverão estar no arquivo CSV. Para isso, precisamos criar um arquivo TXT com as coordenadas. Esse arquivo deve seguir a seguinte estrutura: nome, norte, leste e altitude. O separador de colunas deve ser a vírgula e o separador decimal deve ser o ponto. Quando o arquivo estiver devidamente configurado, iremos salvar na área de trabalho e alterar sua extensão para CSV. Assim que ele estiver no formato correto, basta salvar o arquivo no pendrive da estação. Antes de realizarmos a importação desse arquivo para a estação total, é necessário criar uma obra na qual serão salvos esses dados e realizada a alocação. Para isso, no menu principal, iremos entrar na opção 3, Gestor, e clicar em F1 Obra. Na tela seguinte, iremos clicar em F2 Nova e criar uma obra. Feito isso, nós iremos conectar o pendrive na estação e no menu principal entrar em 4 Transfer. Na tela seguinte, iremos clicar em F1 Importar dados. Na tela de importação, iremos clicar em F1 Ponto Fixo. E na próxima tela, em Modo, iremos escolher a opção Cartão SD. Depois, iremos clicar em F2 Trocar para acessar o pendrive e escolher o arquivo de coordenadas. Quando abrir a lista, basta selecionar o arquivo e clicar em F4 OK. Voltando à tela de importar pontos fixos, iremos escolher o formato do arquivo e a obra onde esses pontos serão importados. Para isso, basta clicar em F1 Obra, selecionar a obra correta e clicar em F4 OK. Depois de definir os parâmetros necessários, iremos clicar em F4 Import. Assim que todos os pontos forem importados corretamente, a estação irá exibir a mensagem Importação feita. Para garantir que todos os pontos foram importados corretamente, iremos retornar ao menu principal e entrar em 3 Gestor e clicar em F2 Ponto Fixo. Na próxima tela, a estação irá exibir as informações dos pontos. Basta navegar entre eles utilizando as setas para a esquerda e direita. Após esse processo inicial, iremos retornar ao menu principal e dar início à locação. Iremos entrar em 2, Programa, e clicar em F2, Locação. Na tela seguinte, o primeiro passo é definir a obra em que iremos realizar a locação, clicando em F1. Iremos verificar se a obra em que importamos os dados está selecionada. Caso não esteja, clique em F1 Lista e selecione a obra e clique em F4 OK. O próximo passo é definir o ponto ocupado. Para isso, iremos clicar em F2. Na próxima tela, iremos clicar em F2 Lista e procurar pelo ponto estacionado ou clicar em F3 e inserir as coordenadas do ponto ocupado. Após definir o ponto ocupado, iremos inserir a altura do instrumento e clicar em F4 OK. Feito isso, iremos definir a orientação. Iremos clicar em F3. Na tela seguinte, iremos escolher o tipo de orientação, por azimuth ou por coordenadas. Em orientação por azimuth, iremos clicar em F1. Em azimuth, iremos inserir o valor do azimuth de orientação, em HP, a altura do alvo que está no ponto de orientação e em ponto ré, o nome do ponto. Depois, iremos colimar a estação no ponto de orientação e pressionar HZ igual a 0 para zerar o valor do ângulo horizontal. Para medir e gravar a distância entre o ponto ocupado e o ponto de orientação, iremos clicar em F1 Medir. Para somente gravar a direção para o ponto de orientação, sem a medição da distância, iremos clicar em F2 Grava. Feito isso, a estação retornará para a tela de locação. Outra forma de orientar a estação é por coordenadas. Para isso, na tela de definir orientação, iremos clicar em F2 por coordenadas. Na tela de configuração da ré, iremos clicar em F2 Lista e escolher o ponto de orientação ou em F3 Coordenadas para inserir o nome e coordenadas do ponto de orientação. Após isso, iremos colimar no ponto de orientação e pressionar a tecla Enter.
Depois de colimado no ponto, podemos clicar em F1 Medir para medir a distância entre o ponto ocupado e o ponto de orientação e gravar as informações. Clicar em F2 Dist para medir a distância entre o ponto ocupado e o ponto de orientação. Ou clicar em F3 Grava para gravar a medição realizada. Após realizar a medição, a estação retornará para a tela de locação. Para dar início à locação, iremos clicar em F4 Início. Será exibida a primeira página da tela locação, onde, em Buscar, é possível digitar o nome do ponto que deseja locar. Em Ponto, é possível navegar pelos pontos contidos no trabalho para selecionar o que deseja locar. HP é a altura do prisma usado para a realização da locação. ΔHZ é o valor do ângulo horizontal que a estação precisa ser rotacionada para que seja alinhada na direção do ponto a ser locado. O delta da distância horizontal é a distância horizontal a ser deslocada para se chegar ao ponto. O delta da distância vertical é a distância vertical a ser deslocada para se chegar ao ponto ou o valor a ser aterrado ou cortado no local para se chegar ao ponto. Em Ponto, iremos buscar pelo ponto a ser locado e assim será mostrado o valor a ser rotacionado da estação no ângulo horizontal. Iremos girar o equipamento até que o valor de ΔHZ seja exibido como zero. Em HP, iremos conferir se o valor inserido está de acordo com a altura do prisma que está sendo usado na locação. Com o prisma posicionado na direção que a estação total aponta, iremos clicar em F2 Dist para que a estação meça a distância. Deste modo, serão exibidos valores de distância horizontal e vertical para que o ponto seja alocado no valor exato. Para conferir se os demais parâmetros necessários também estão zerados, iremos clicar no botão de Alterar Páginas e conferir. Na página 2, os deslocamentos longitudinais, transversais e verticais. Na página 3, os deslocamentos no eixo X, no eixo Y e verticais. Assim, para gravar o ponto locado, iremos clicar em F3. Outra forma de realizar a locação de pontos é inserindo-os manualmente. Para isso, na tela de locação, iremos clicar em F4 para trocar as funções disponíveis. Assim, iremos clicar em F2 Coordenadas, inserir o nome e as coordenadas do novo ponto e clicar em F4 OK. Deste modo, o ponto será salvo na lista de pontos e os valores para realizar a sua locação serão exibidos na tela. Podemos também realizar a locação através da direção e distância do ponto. Para isso, na tela de locação, iremos clicar em F4 e clicar em F1 Polar. Na tela de importação polar, iremos inserir o nome do ponto de origem, a direção e o valor do comprimento da linha. E em seguida, clicar em F4 OK. Serão exibidos parâmetros para realizar a locação da direção e da distância inserida. Iremos zerar o ΔHZ para colocar a estação na direção do ponto. Depois disso, iremos clicar em F2 Dist para checar se o prisma precisa se afastar ou aproximar da estação até que o valor seja igual ou próximo a zero. Por fim, uma última forma de realizar a locação é locando coordenadas. Para isso, iremos navegar entre as funções e clicar em F2 PTSO. Iremos inserir as coordenadas que deseja locar e clicar em F4 OK. Após isso, será mostrada a tela para que a locação seja realizada. Bom, pessoal, essa foi mais uma videoaula ensinando a como realizar a locação de coordenadas na estação total SLT2 da Satilab. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.